Bom dia, tudo certo, torcedor vascaíno? Então, hoje eu quero conversar com você aqui sobre o jogo de amanhã. Será mesmo que é uma decisão? Será mesmo que a gente precisa ficar tão ansioso para esse jogo de amanhã? O que acontece no Vasco e Flamengo? O que eu acho, acredito, que o torcedor do Vasco tem que ter em mente para esse confronto de amanhã? O Vasco já está preparado para esse tipo de confronto? O Vasco vai precisar melhorar muito para enfrentar o rival ainda? Enfim, essa é o tema principal da minha resenha por aqui. Agora, antes disso, eu vou pedir para você, enquanto toca a guitarrinha, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Não custa nada, deixe seu comentário que na medida do possível eu também vou interagindo com todos por aí. Então, galera, chegou a hora, se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã é dia de jogão, é dia de Vasco e Flamengo. O clássico que ganhou aí o sobrenome de Clássico dos Milhões. Eu tenho certeza que vários de vocês aí que estão me assistindo nesse momento têm algum clássico desses vários encontros entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, que acabaram ficando na memória. Eu confesso a vocês que eu tenho dois aqui que eu quero trazer com bastante carinho. O primeiro é a minha primeira imagem de Vasco e Flamengo, que é o do gol do Tita, em 87. Depois daquela matada no peito, aquela ajeitada que só o Roberto Dinamite conseguiria fazer, dominar no peito, no ar e rolar para o Tita fazer o gol, no título do Carioca de 87. E também um Vasco e Flamengo que não sai da memória, é o da quebra de recordes de gol em uma edição de Brasileiro, que é a do Edmundo, inclusive com essa camisa aqui, que é uma camisa que eu guardo, que é a camisa que o Vasco utilizou em 97, autografada pelo Ramon, hoje técnico da seleção brasileira, aliás, que convocou ontem o Andrei aí, o nosso cria. Quanto tempo que o Vasco não tinha um jogador convocado para a seleção brasileira principal, e isso nos enche de orgulho. Enfim, esse dia aqui, inclusive, eu pedi para o Ramon autografar essa camisa aqui, porque o protagonismo todo desse jogo acabou ficando com o Edmundo. Obviamente, quando você faz 3 gols de 4 e você goleia o rival, só que se o torcedor tiver a possibilidade de assistir atentamente aquele jogo, que o Vasco acabou perdendo o Nelson ainda no primeiro tempo, por uma expulsão, e jogou o segundo tempo todo 11 contra 10, o torcedor vai ter uma ideia do que o Ramon jogou naquele jogo. Aliás, o Ramon, que era um professor com a bola nos pés. Que jogador técnico, que meia cerebral que era o Ramon. Realmente um jogadoraço. Que o Vasco lá no auge sempre tinha aí 2 vagas para 3 monstros. Juninho, Pedrinho e Ramon. E se a gente buscar as escalações de 97 e 98 do Vasco, a gente vai ver que em inúmeras oportunidades o Juninho foi banco, o Pedrinho foi banco e o Ramon foi banco. Porque era muito difícil para o Antônio Lopes ter a noção de qual jogador escalar naquele momento. E hoje, quem tem essa dúvida, obviamente, não com tantas peças à disposição, quem sabe um dia o Vasco voltará a ter uma seleção para que seu técnico possa escolher as melhores peças. Mas a dúvida hoje está com o técnico Barbieri. Na escalação de amanhã, eu acho que a primeira dúvida já vem no gol, que é entre o Ivan e o Léo Jardim. Eu vejo que qualquer um dos dois estará bem escolhido. São 2 goleiros aí. Eu tenho uma preferência pelo Ivan. Isso não quer dizer que eu vou torcer aqui para o Léo não ir bem daqui para frente, que o Léo possa ir mal. Longe disso. Se for o Léo, que ele faça uma grande partida e que amanhã, aqui no nosso pós-jogo no canal Atenção Vascaínos, eu possa inclusive dar a nota de melhor em campo para o Léo Jardim com uma vitória do Vasco. Mas no gol eu acho que rola essa dúvida. Na lateral direita é o Pumita. Tem a possibilidade aí da estreia do Capasso, tem o Miranda que vem jogando, vem com ritmo. Só que assim, a gente não pode esquecer que a partir da hora que uma equipe está ajeitada, igual está a equipe do Vasco, você fazer pontualmente essas substituições não causa grandes transtornos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O próprio Barros, que fez a sua primeira partida como titular do Vasco, já num clássico contra o Fluminense, sentiu o quê? Um garoto da base que entrou e jogou muito. Então o Capasso, que já é um jogador aí com 26, 27 anos, não vai ter problema se o técnico Barbieri acabar optando pelo Capasso. A zaga pelo lado esquerdo, o Léo e o Piton. Rodrigo
enquanto o Vasco aí tá vendo essa possibilidade da contratação de um novo jogador pro meio de campo, eu acho que mantém o Rodrigo. O Andrei tem que ser escalado. Estava jogando até esses dias, já conhece toda a estrutura do Vasco, está ambientado com a maioria desses jogadores, não vai sentir um jogo desse tamanho, foi um dos artilheiros do Brasil no Sul-Americano Sub-20 agora. Enfim, eu acho que o Andrei tem mais é que jogar amanhã, ser titular nessa equipe do Vasco. E fechando aí esse meio de campo com o Jair, que é um todo-campista, um jogador que bate tanto na defesa quanto no ataque, ataca o espaço, pisa na área toda hora, jogador experiente, acostumado com jogos grandes. E lá na frente, o Vasco, na minha opinião, tem que ter Alex Teixeira, Pedro Raul e o Peck. Esses seriam aí os meus 11 preferidos. As únicas duas dúvidas mesmo seriam a zaga, ou Capasso ou Miranda, aí vai daquilo que o Barbieri possa escolher, e também no gol. Agora, o meu tema principal da resenha hoje por aqui é esse papo que eu quero ter com você, torcedor. O que vale esse jogo de amanhã? Esse jogo de amanhã realmente é uma decisão? É algo que a gente precisa dimensionar ele mais do que realmente ele vale? E eu fico preocupado com isso. Sabe por quê? Porque a gente tá numa vibe tão boa, uma vibe tão bacana, de um time que tá competindo, que tá jogando os clássicos num nível bom, que está atropelando os pequenos do Rio de Janeiro. E o Vasco só não está classificado ainda para as semifinais do Campeonato Carioca pela opção que o Vasco fez de viajar para os Estados Unidos, e os 2 primeiros jogos o Vasco fez aí com uma equipe alternativa, quase que uma equipe C. Se o Vasco tivesse a possibilidade desses 2 primeiros confrontos ir com a equipe titular, eu não tenho dúvida alguma que hoje o Vasco já estaria classificado. Então, assim, torcedor. E do outro lado, é uma vibe negativa, acumulou aí nos últimos 3 campeonatos que disputou 2 vice e uma eliminação precoce no Mundial. Só que isso, num jogo do tamanho de Vasco e Flamengo, acaba ficando em segundo plano. Porque do outro lado, tem vários jogadores que conseguem decidir um jogo de forma deles, cognitiva. É algo que eles são bons jogadores. Então, se o conjunto não está funcionando, as coisas não estão andando muito bem, é óbvio que dentro de campo eles podem resolver, e a gente sabe disso. E isso vale para o nosso lado também. Lá em 2019, em que o nosso rival aí jogava um futebol absurdo, atropelava todo mundo, o Vanderlei conseguiu, com uma estratégia bem feita, junto com o Maurício Copertino, fazer uma equipe que aplicou 4 gols no adversário. Quem imaginava que aquela equipe levaria 4 gols de um Vasco com Ribamar, com Marco Júnior, enfim, com uma equipe bem abaixo daquilo que o torcedor do Vasco se acostumou a ver aí, principalmente em décadas passadas. E o Vasco conseguiu jogar de igual para igual. Então eu vejo que é um jogo que o Vasco tem que demonstrar competitividade, inteligência e principalmente estratégia por parte do Barbieri. Não dá para achar que o Vasco vai atropelar o rival, vai passar por cima. E caso as coisas não aconteçam e o Vasco aí tenha um revés no próximo domingo, eu não quero abrir os meus grupos de WhatsApp, que são inúmeros, ou então no chat aqui na live do pós-jogo, querendo achar vilões, querendo achar que tá tudo errado, que o Vasco precisa contratar mais 50 jogadores. Olha, torcedor, é um jogo que cabe muito resiliência. A gente sabe da paixão que é um Vasco e Flamengo. A gente sabe de tudo que envolve um Vasco e Flamengo. Agora, o momento do Vasco enfrentar o Flamengo e conseguir realmente buscar algo a mais ainda não é esse. Nós estamos com menos de 60 dias de um trabalho novo. A equipe dos caras vem de um projeto de pelo menos 5, 6 anos. Então, o que a gente conseguir no domingo, lutar, competir, ser inteligente. E quando eu digo competir, é competir defensivamente e ofensivamente. Porque nos últimos jogos que o Vasco fez contra a equipe do rival, o Vasco só competia defensivamente. O Vasco não tinha uma proposta para poder causar algum tipo de transtorno. E hoje, o técnico do rival, o português, eu tenho certeza que a partir da hora que ele analisa o Vasco, ele vai tentar bloquear uma saída do Léo, que é a nossa saída de jogo, o Pedro Raul lá na frente fazendo pivô, enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe que essa equipe do Vasco está fazendo durante os jogos. Os bons cruzamentos do Piton, o avanço do Pumita pelo lado direito, enfim, ele deve estar quebrando a cabeça. E quando, até esse momento que o Vasco vive hoje, nos últimos anos, o técnico do Flamengo se preocupava só em jogar, em criar alternativas e entrar na defesa do Vasco, porque o Vasco ofensivamente era muito frágil. Tanto que, por exemplo, o gol que a gente fez no Flamengo no ano passado foi de uma jogada individual do Peck. Arrancou pelo lado direito, acabou acertando um chute lindo com a perna direita lá na gaveta, e foi dessa maneira, era algo do Peck, e não algo que foi treinado, algo que era... Então, eu vejo que
esse é o principal motivo da minha conversa hoje por aqui. O Vasco precisa apresentar um bom futebol e tentar, aos poucos, buscar esse protagonismo no jogo de domingo. A única coisa que eu quero deixar claro é que se Deus o livre acontecer um revés no jogo de domingo, não está tudo errado. E a gente precisa ter essa resiliência. O Vasco vai precisar contratar mais gente, o Vasco vai precisar ajustar mais essa equipe para o decorrer do ano de 2023. Ganhando domingo do rival, essa equipe não estará pronta para enfrentar o Campeonato Brasileiro da Série A. Perdendo domingo para o rival não quer dizer que está tudo errado e que precisa começar o projeto novamente do zero. Eu acho que é isso que o torcedor vascaíno precisa ter em mente. Valeu, galera! Esse era o nosso recado hoje por aqui, fazendo o convite aqui. Amanhã, pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, a partir aí das 17 horas a gente já vai estar junto falando tudo desse Vasco e Flamengo aí, e eu tenho certeza que vai ser um jogão. Depois, acompanhando a transmissão também pelo aplicativo da Dali, o jogo aqui no nosso canal, a gente fazendo os comentários, o Rafael Ribeiro fazendo aí a narração, Emerson Rocha, Flávio Dias, Bismarck, enfim, a galera toda aqui podendo fazer essa transmissão para você. E vou pedir um recadinho aqui, antes de me despedir, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. E se tudo der certo, amanhã a gente se encontra aqui e quem sabe fazer um pós-jogo da alegria, comemorando aí uma vitória contra o nosso rival. Abraço, galera! Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!